Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88, artigo por artigo, inciso por inciso. Estamos no artigo 93, inciso 12, e vamos falar sobre atividade jurisdicional ininterrupta. O texto do artigo 93 diz o seguinte, no seu inciso 12, a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. Importante inciso da Constituição Federal, e esse inciso foi trazido pela Emenda Constitucional 45 de 2004, que tratou da reforma do Judiciário. É importante entender as circunstâncias que houveram para que você lembre dessa questão na hora da sua prova. Antes da reforma, funcionava da seguinte maneira. Os juízes tinham as suas férias individuais que coincidiam em janeiro. Ficava, é claro, sempre um juiz de plantão, mas não eram chamadas de férias coletivas, mas sim férias individuais, apesar de um número elevado de magistrados ficarem de férias nesse mesmo período, e também em julho. As férias de julho eram chamadas de férias coletivas. Então, com o advento da reforma, vedou as férias coletivas, dizendo, é claro, que a atividade jurisdicional será ininterrupta. Então, as férias dos magistrados passaram a ser escalonadas em meses diferentes, é claro, para poder, então, atender à reforma do Judiciário. Mas, com isso, uma classe ficou prejudicada, que é a classe dos advogados. Então, quando os advogados terão férias? Por isso, houve a criação do recesso, que vai de 20 de dezembro a 6 de janeiro do ano seguinte. Nesse entendimento, então, o recesso do Judiciário não foi criado para a classe da magistratura, não foi criado por causa da classe da magistratura, e sim por outra classe, a classe dos advogados. Mas o que acontece na prática é que os magistrados continuam a gozar de 2 períodos de férias, independente desse recesso. E, mais à frente, o novo CPC trouxe o Instituto das Férias dos Advogados, que vai do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, em que os prazos processuais são completamente suspensos. Muito bem. Alguns vão dizer que a emenda procurou reduzir o número de férias dos juízes de 60 para 30. Outros vão dizer que permanece o direito a gozar de 60 dias de férias por causa da atividade da magistratura, por ela ser muito penosa, enfim. Não vamos entrar nas polêmicas. Para a sua prova, o que você precisa saber? A atividade jurisdicional será ininterrupta e são vedadas as férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau. Veja que o texto da Constituição não vai falar do primeiro grau, tá? Funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. É o que ocorre na prática. Eu trouxe alguns julgados que vão tratar da temática, complementando a nossa videoaula. Um é até recente, do ano de 2019, cujo relator foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele vai tratar da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. Houve o fato ali do Tribunal de Justiça da Bahia extinguir 34 cargos de juízes de direito para a criação de outros 34 cargos de juiz substituto de segundo grau. Essa questão chegou até o STF. Mas o texto que eu quero destacar é o seguinte, olha, esse fato não acarreta prejuízo à prestação jurisdicional ininterrupta, uma vez que o próprio tribunal se encarregou de organizar o regime de plantão nos dias em que não haja regular expediente forense. Tá vendo? O artigo 93.13 vai complementar dizendo que o número total de magistrados deve atender à proporcionalidade exigida pela Constituição. Nosso próximo vídeo vai tratar disso. Tem outro julgado interessante também, que vai falar do princípio da ininterruptabilidade da jurisdição. Veja que a sua prova pode cobrar dessa forma, o que é o princípio da ininterruptabilidade da jurisdição. E aí você já sabe, né? As regras legais que estabeleciam que os magistrados gozariam de férias coletivas perderam seu fundamento de validade pela promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004. A nova
a nova norma constitucional plasmou o paradigma para que a matéria contra a qual nada pode prevalecer. Enquanto vigente, a norma constitucional, pelo menos em exame cautelar, cumpre fazer prevalecer a vedação de férias coletivas de juízes e membros dos tribunais de segundo grau, suspendendo-se a eficácia de atos que ponham em risco a efetividade daquela proibição. Um julgado de 2007, a emenda constitucional 45 de 2004, ao vedar férias coletivas nos juízes e tribunais de segundo grau, revogou os atos normativos inferiores que a elas se referiam, sendo pacífico o entendimento dessa Corte, no sentido de não ser cabível ação direta contra o ato revogado. Veja que a interpretação é que a norma revogou as férias coletivas no segundo grau, tá bom? Na próxima aula, número de juízes, como eu já mencionei, delegação de competências e distribuição de processos. Vamos estudar do inciso 13 ao 15 do artigo 93. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.